Raíssa e hoje junto à minha equipe formada por Luiz Gustavo, Giovana Gabriele, Tamires, Giovana Gaspar, Renan, Tainan, Evelyn e Samuel, vamos falar um pouco sobre o grupo dos angiospermas. Eu vou começar a fazer uma breve introdução sobre o assunto. As plantas, elas são seres vivos que fazem parte do reino Plantae. São organismos multicelulares, ou seja, são formados por mais de uma célula. São seres fotossintetizantes capazes de produzir o seu próprio alimento, sendo, portanto, autotróficas. Mas vale salientar que há exceção a esta regra. As plantas são organismos essenciais para o equilíbrio do planeta. Elas constituem a base da cadeia alimentar de diversos ecossistemas e servem como alimento para os consumidores primários. Além disso, elas também estão relacionadas a outras funções muito importantes, como a liberação do oxigênio para a atmosfera, a captação do gás carbônico, além de evitarem a erosão e ajudarem a regular a umidade relativa do ar. Angiospermas. As angiospermas são um grupo de plantas que representam o maior conjunto de organismos fotossintetizantes do planeta. Estima-se que existam cerca de 450 mil espécies de plantas pertencentes a esse grupo. Os vegetais desse grupo possuem flor e fruto, ou seja, qualquer planta que possua essas duas estruturas pode ser classificada como angiospermas. Assim, fica fácil citar alguns exemplos de plantas angiospermas como mangueira, morangueiro, roseira, orquídea, chuchuzeiro, amoreira e palmeira. Olá, eu sou o Tainan e eu vou falar sobre as características gerais das angiospermas. As angiospermas são plantas vasculares, ou seja, apresentam xilema e floema como tecidos condutores de substâncias e possuem sementes. A novidade evolutiva presente nas angiospermas em comparação com outros grupos de plantas é a presença de flores e frutos. As flores são estruturas da planta onde são produzidos os gametas masculinos e os gametas femininos. Por essa característica, a flor é uma estrutura relacionada com a produção desses vegetais. Algumas flores têm aparência e cheiro bastante agradáveis, como forma de atrair agentes polinizadores que levam o grão de pólen até a parte feminina da flor e proporcionam, assim, a fecundação. Opa, bom dia a todos, o meu nome é Luiz Gustavo, eu vou estar dando sequência aqui sobre as flores. As flores podem apresentar diversas formas. Em algumas espécies, a flor aparece solitária, em outras, no entanto, pode surgir inflorescências, isto é, agregado de flores. As margaridas, por exemplo, apresentam inflorescências, como quando a gente observa, né? Temos a sensação de que se trata apenas de uma flor, mas na realidade são pequenas flores unidas. Oi, eu sou o Samuel e eu vou falar aqui hoje que os frutos presentes nas angiospermas possuem várias funções e estão provenientes do desenvolvimento do ovário da flor após a fecundação ser realizada. O fruto ajuda na dispersão dessas plantas e também protege a semente. Eu sou a Evelyn, vou falar sobre a classificação das angiospermas. As plantas angiospermas, em sua grande maioria, podem ser classificadas em dois grupos, a monocotiledôneas e eudicotiledôneas. As características delas que permitem a identificação das monocotiledôneas são as presenças de flores com elementos em número de 3 ou seus múltiplos, que são as trímeras, pólen com poro ou sulco, folhas com nervuras paralelas entre si e raízes em cabeleira ou fasciculada. Elas são formadas por um conjunto de raízes finas. As monocotiledôneas incluem espécies como a grama, os lírios e as orquídeas. Entre as principais características das eudicotiledôneas que podemos citar são as presenças de flores com peças em números de 4 ou 5, folhas com nervuras que se ramificam e formam uma espécie de rede, pólen com 3 poros ou sulcos e raízes do tipo pivotante, isso é que apresenta uma raiz principal de onde partem as demais. Como, por exemplo, de eudicotiledôneas, podemos citar o feijão, a batata e a manga. Algumas curiosidades sobre as angiospermas são que
Estima-se que aproximadamente 90% de todas as espécies de plantas sejam angiospermas. Acredita-se que as angiospermas tenham surgido há cerca de 140 milhões de anos no período Cretáceo. Mais de 2/3 de angiospermas são eudicotiledôneas. Existem aproximadamente 170 mil espécies de eudicotiledôneas. Existem cerca de 70 mil espécies de monocotiledôneas. Cerca de 8 mil espécies são classificadas como magnolídeas. Cerca de 100 espécies são no grupo das angiospermas basais. Algumas angiospermas são parasitas e apresentam estruturas que garantem a penetração no tecido dos hospedeiros, e existem mais de 3 mil angiospermas parasitas.